Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier. Olá, seja bem-vindo a mais um estudo reflexivo da obra O Consolador. Vossa presença muito nos alegra, muito nos honra. Esse programa, o estudo reflexivo da obra O Consolador, é proporcionado pelos voluntários do Centro Espírita de Caridade, Luiz Monteiro de Barros. Faça parte dessa família espiritual. E hoje na bancada, os facilitadores, Caetano, José Nilson e Wilson. Boa noite, cavalheiros. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, hoje a gente dando continuidade no capítulo que fala sobre o Evangelho, nós estamos na questão de número 288. E a pergunta é: meu pai e eu somos um. Poderíamos receber mais algum esclarecimento sobre essa afirmativa do Cristo? E a resposta simples de Emmanuel. A afirmativa evidenciava a sua perfeita identidade com Deus, na direção de todos os processos atinentes à marcha evolutiva do planeta terrestre. Legal. O que eu vejo é essa perfeita afinidade com as leis divinas. Então é como se você estivesse dentro dessas leis, você participasse junto dessas leis, que é a expressão de Deus, né? Então é uma coisa, parece que até única, né? Porque você já faz parte disso, é o que ele comenta aí, né? Porque você vê, ele está dizendo, o Emmanuel traz essa pergunta, porque isso faz parte do dogma da igreja, que Deus é mesmo Jesus, que os evangélicos seguem na mesma linha, os ortodoxos seguem na mesma linha. Isso dá uma diferença muito grande, é por isso que ele chama a atenção, porque Deus é um, Jesus é outro. Isso, na interpretação do Espiritismo em relação a Jesus, vai dar essa diferença grande. Mas, ao mesmo tempo, ele está dizendo que ele é um, ou seja, a frequência vibratória dele já está, é um espírito puro há bilhões de anos, ele já está naquela frequência igual à frequência de Deus. Ele está naquela frequência. E ele, então, é comandando esse planeta aqui. Todos os espíritos, para chegar na frequência de Deus, tem que vir na direção de Jesus. Para chegar, porque Jesus está ligado com Deus. Então ele está mostrando, todos os espíritos estão ligados com Jesus, todos aqui na Terra. É para a gente, eu sempre faço para comparação, para a gente entender. Nosso espírito, nós temos um espírito conosco, um princípio inteligente que vem evoluindo, chegou, é o espírito humano. Tem trilhões de células no nosso corpo e trilhões vão se renovando, trilhões e trilhões de células vai passar, e essas trilhões de células são comandadas por um espírito. Nosso espírito, cheio de ignorância, comanda trilhões de células. Agora Jesus comanda trilhões de espíritos. E Jesus é comandado por Deus. A outra galáxia lá tem um comandante que comanda trilhões de espíritos, cada espírito comanda trilhões de células, e essas células também já são um princípio inteligente que está fazendo sua marcha evolutiva. Então, é como se Deus tem um controle de tudo desse universo. Enfim, Jesus é o grande comandante do planeta. Então, se realmente queremos entender Deus, tem que ir por Jesus. Por isso que ele diz, eu e o Pai somos uns. Ele veio ensinar o que o Pai. Então, a gente quer saber o que é que Deus quer de cada um de nós. Nós estamos longe de entender Deus, mas está mais próximo de entender Jesus, o Cristo. Então, é por aí que nós vamos chegar a Deus. É essa ligação que o Emmanuel fala. Isso que o senhor falou é interessante, e até para a gente entender, porque tem muitas pessoas que não aceitam isso que o senhor acabou de falar, que cada célula do nosso corpo é um princípio inteligente que lá na frente
vai se tornar o que nós somos hoje. O Décio defende muito isso nas palestras dele, falando. E no livro que a gente está estudando sobre do Marcel Benedetti, ele fala exatamente isso. Que o nosso corpo físico é um verdadeiro universo, é uma verdadeira galáxia de princípios inteligentes em evolução. E que esses princípios inteligentes, que hoje são células do nosso corpo, que constituem os nossos sistemas, os nossos órgãos, eles estão eternamente ligados a nós, porque a parte de evolução mais primária deles, que é onde eles estão nesse processo celular, eles estão ligados a nós e comandados por nós. Então, lá na frente, daqui a bilhões de anos, quando eles chegarem na condição que nós estamos hoje de homens, essa célula, nós talvez estejamos lá na condição, perto de uma condição crística, talvez, ou não, ou angelical. E nós seremos esse modelo e guia para eles. E a gente vai estar ligado eternamente pela lei de amor, de afinidade que foi criada. Então, olha só a quantidade, se a gente for pensar assim, em quantidade de células, trilhões de células dentro do nosso corpo físico, diariamente se renovando, nascendo e morrendo, a quantos nós estaremos ligados e a quantos nós estamos ligados também, porque da mesma forma a gente fez parte de um ecossistema celular também. Isso também há bilhões de anos atrás. Mas aquele bilhares de células a qual nós estamos ligados até hoje como irmãos, afinidades. É onde fala o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Então é algo bem interessante para se pensar, para a gente entender como a evolução é complexa e a quantidade de princípios inteligentes que são criados incessantemente, né? É isso aí, mas não vejo dificuldade nisso aí. Acho que você falou a mesma coisa. Essa questão do princípio inteligente, ele é muito interessante porque está fazendo uma relação com a gente, já que não é mais um princípio inteligente, mas é uma inteligência, né? E que o outro já é um ser puro, e o outro é o ser supremo. É uma escalada, né, que a gente vai seguir. Mas a sua lembrança ela é boa porque são zilhões de seres aí, de criaturas que estão aí ao encontro do Pai, né? E vai dar uma diferença filosófica muito grande, porque a igreja decidiu que Jesus é o mesmo Deus num concílio. Não foi não é uma coisa, foi decidido bem depois. Então ficou a mesmo, porque ele diz, ninguém pode fazer igual que Jesus fez, humana, então ele é Deus. Então foi decidido. E ele tem dificuldade hoje de alimentar esse dogma que criou. Sim. Vai ficar uma hora insustentável. Vamos lá, pergunta 289. São muitos os espíritos em evolução na Terra, ou nas esferas mais próximas, que já viram o Cristo experimentando a glória da sua presença divina? E a resposta: toda a comunidade dos espíritos encarnados na Terra, ou localizados em esferas de labor espiritual mais ligadas ao planeta, sentem a sagrada influência do Cristo, por meio da assistência de seus prepostos. Todavia, pouquíssimos alcançaram a pureza indispensável para a contemplação do Mestre no seu plano divino. Interessante, porque a obra Nosso Lar vai mostrar isso, né? André Luiz vai descrever que a ministra veneranda tem acesso à escala do Cristo, né? Então é um espírito de alta envergadura. Tanto é que ela vai receber um prêmio das fraternidades universais, que ela nem vai querer pegar o prêmio, né? Porque é um espírito já voltado, meu pai trabalha, eu trabalho também, focado no trabalho, né? Não, é claro, desrespeitando o livre-arbítrio do outro, mas mostra isso, um livro de 1943 mostrando, né, de outra maneira, que é o Emmanuel 41, que poucos espíritos têm acesso à escala crística. Né? Mesmo ele fala no Nosso Lar que só a irmã veneranda e o governador já tiveram contato com Cristo. Poucos contatos, muito pouco. E assim mesmo eles evitam falar do assunto. Só os dois, numa cidade que tem mais de 1 milhão de habitantes, bastante espíritos. Só os dois já tiveram pouco contato, que eles devem ter visto 1, 2 vezes lá. Porque imagine só, como é que você... Qual é a relação com um espírito puro? Uma energia pura? É difícil mesmo. A gente ainda é tão impuro, não dá para a gente entender. Então, eu acho que é perfeitamente normal isso aí, né? Mas, assim, é como se a gente tivesse saudade. A gente quer alcançar um dia, porque é lá que ele está a felicidade que ensinou para a gente, né? Mas interessante que ele fala aqui, a gente não consegue ter contato com ele, mas através dos prepostos. É que nem você querer falar com o presidente do país, você não vai conseguir. Vai ter a hierarquia lá, o presidente, os senadores, os ministros, os deputados federais, estaduais, né?
E aí você vai falando com a escala mais baixa que você isso. não vai ter acesso. Mas o interessante é que, através das vivências de Jesus, ele mostra para nós que os mais simples e ignorantes, aqueles mais necessitados, é onde ele estava mais presente o tempo todo. Então ele fala... Então a gente tem o contato com ele através das vivências e das experiências que a gente observa na vida de outros. E os exemplos dos apóstolos até hoje muito vivos perante a nós, né? Personalidade bruta de Pedro, o cobrador de impostos ali do Mateus, a mulher adúltera, e aí a gente vai se identificando com essas personalidades e através disso a gente vai se ligando a ele cada vez mais, né? Pergunta 290. Poder-se-á reconhecer nas parábolas de Jesus a expressão fenomênica das palavras, guardando a eterna vibração de seu sentimento nos ensinos? E a resposta: sim, as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Interessante. A Ana Rolf, o seu José Nilson é da área da psicologia, né? Pode explicar, mas é uma das que vai defender isso como junguiana, né? Já é morta. Ela vai elucidar Jesus, o maior psicoterapeuta. E aí, no lado espiritual, a gente vê Joana de Ângeles e o benfeitor Honório, esses dois benfeitores falando das parábolas. Cada vez mais que a gente se debruçar, as parábolas são e sempre serão terapêuticas em nossas existências. E atuais, né? E atuais, exatamente. É porque é a verdade, né? Ontem, na leitura do Evangelho, lá do livro antes do Evangelho, na sessão, o Emmanuel vai falar sobre as nossas reminiscências. A gente tem que reviver a verdade, porque Jesus veio falar da verdade, né? Veio falar de uma parcela da verdade para a gente entender. Então a gente tem essa necessidade de voltar à verdade, entender, começar a entender a verdade. E a verdade ele dizia através de historinhas, né? Em verdade vos digo. E aí, então, ontem eu me lembro do Emmanuel por conta disso, que é como se a gente tem que reviver as histórias de Jesus para poder começar a compreender melhor. Porque também a gente analisa a história de acordo com a minha percepção, o meu entendimento, que é pequeno ainda, né? Pegar um espírito mais evoluído, ele vai ter um entendimento mais amplo, né? Vai conseguir fazer uma análise melhor, né? É porque você vê essa técnica da parábola, uma técnica que Jesus era perfeito nela. Mas se você vai ver, por exemplo, aquela historinha do peixe vermelho que o Emmanuel conta, é uma parábola da época do Egito. Você veja, lá atrás, os gregos contavam muito, fazia muito isso. Os romanos, aqueles intelectuais, faziam isso, que é uma técnica boa, porque naquele tempo o povo não sabia ler. Então Jesus conta a história e é uma forma... Só que as histórias de Jesus, como está impregnada de uma verdade eterna, ela mais cedo ou mais tarde vai acordar nas pessoas. Você imagina a frase: atira a primeira pedra quem não tem pecado. Aquela frase o povo foi repetindo. Ninguém estava escrevendo e foi repetindo. Está aí até hoje, espalhou para o mundo todo. A força que tem, a sabedoria dele. Porque as histórias é um caminho, porque as histórias que impressionam. Às vezes, você pega lá o Daniel, no Velho Testamento, tem muitas histórias. O Daniel, quer dizer, foi preso, Deus deixou ele ser preso. Botar na jaula de leão, Deus deixou. Quando ele entra na jaula do leão, os leões não fizeram nada, apenas cheirava ele, lambia, e os caras começam a ficar impressionados. Quer dizer, o que ele impressionou, o cara disse: não, Deus podia ter impedido a prisão dele, não, deixa ele ser preso. Podia ter impedido botar ele na jaula, deixa botar na jaula. Porque o que eu vou fazer é muito maior do que isso. E aí causa impacto. Isso serve para nós ensinamento, lembrar assim, às vezes vem a tempestade muito forte. E Deus permite a tempestade. É na tempestade, às vezes, que Ele vai mostrar para nós: olha, eu estou presente. É isso que a gente, às vezes... Essas parábolas é uma técnica que Jesus era perfeito, o ensinamento dele era perfeito, mas é muito didática. Ele sabia. A impressão que tem que, a proporção que os espíritos evoluem, ele tem mais esses... Porque às vezes ele conta uma historinha que vai atingir muito mais.
muito mais do que ele sabe. É uma técnica especial de grande sabedoria. A última pergunta aqui falando sobre o Evangelho, né? Então é a 291. Como interpretar o anticristo? Podemos simbolizar como anticristo o conjunto das forças que operam contra o Evangelho na Terra e nas esferas vizinhas do homem, mas não devemos figurar nesse anticristo um poder absoluto e definitivo que pudesse neutralizar a ação de Jesus, porquanto, com tal suposição, negaríamos a providência e a bondade infinita de Deus. As pessoas acham que o anticristo é uma personalidade, né? Tantos filmes, eu lembro de novo aí, filme, aquela simbologia do 666, falando sobre o anticristo de uma pessoa. E aqui ele fala bem claro que não é uma pessoa, um indivíduo, né? Mas é um conjunto de espíritos, conjunto de situações que se põem contra o Evangelho. E aí, nessa posição contra o Evangelho, eles são considerados como anticristo. Mas, na verdade, são ali que a gente vê que são espíritos que estão em evolução e, na sua ignorância, ainda se colocam nessa posição contrária, às vezes por não conseguir entender realmente o que significou aí a passagem, o comportamento e as mensagens de Jesus, né? Sim. Porque, às vezes, eu lendo lá o Novo Testamento, você vai ver que, às vezes, o Espírito falava, o obsessor lá... falava, você é o Rei dos Reis. Eles sabiam quem era Jesus. Eles sabiam o valor que tinha. Mas eu vejo assim, a mesma coisa, a gente vive ainda numa condição, meio uma preguiça mental. A gente sabe o caminho que tem que tomar. O caminho é o que é oferecido por Jesus. E essa rebeldia é porque ele sabe disso. Mas ele não quer sair da zona de conforto dele, não quer sair daquela situação. Psicologicamente falando assim, né? É como se a gente já sabe disso, porque essa informação martela a gente há muito tempo. Mas às vezes a gente tem essa zona de conforto, essa preguiça mental, de aquela decisão, aquele estoicismo, né? Do cara tomar as resoluções, as palavras de acordo com os exemplos. Então... eu relendo uns trechos lá do Novo Testamento, várias vezes a gente vai ver os espíritos, entre aspas, imundos, sabendo que era Jesus. E Jesus expulsando, quer dizer, tirando ele daquela condição ali junto às pessoas. Então, eu vejo isso levando agora para o Caetano, eu vejo, olha, existe essa ainda, você já sabe, agora o problema é você sair dessa condição, né? De preguiça espiritual aí. O próprio Jesus, quando ele vai ser preso, diz o momento é das trevas, ou seja, do anticristo. O momento é daquele. Mas você vai ver no processo evolutivo, Jesus encaminhando sempre a direção que Jesus está chamando a atenção, da humildade e do amor. Ele vai chamando a atenção disso. Humildade desde o nascimento dele até a morte, mostrando esse caminho. Aí você vê de vez em quando Jesus ajudando e o grupo começa a se afastar. Os romanos mesmo, o Emmanuel vai dizer, os romanos foi ajudado por Jesus, que os romanos eram muito a favor de família, da justiça, da disciplina, mas depois eles se afastam. Quando se afasta, as trevas entram com tudo. Ele se afastou das lições do Cristo. O Cristo até pensou em ajudar, a pessoa não ajudou os romanos para ele levar isso para o mundo como se fosse uma unidade universal, mas eles se afastaram. Aí se afasta, as trevas entra, aí você vê, descobre lá os Vesúvios, aqueles terremotos, os bárbaros invadem, começa porque entra aqueles imperadores malucos que entram lá para fazer. Mas você vê no mundo atual, quem está fomentando guerra está um fenômeno anticristo, que está fomentando. Jesus não é nesse caminho. Você pega países como a China, que é um país que está no marco evolutivo agora boa, de material, financeira, mas é proibido falar do Cristo lá. Se alguém botar na internet, é punido. Tem 52 países que é proibido falar do Cristo, anticristo. Ora, se o Cristo é que está comandando, todos aqui vão ter que ir, o cara quer afastar isso. Quer criar o quê? O que é que ele quer criar no lugar? Ele entra aqui, porque os caras que defendem teses materialistas, que Deus não existe, o Espírito não existe, esse cara é anticristo.
Eles estão indo no caminho do anticristo. O religioso que quer massacrar outra religião porque quer, por caminho anticristo, que Jesus veio no caminho para unir. Por então, isso que nós temos que olhar com a beleza de um pastor que está defendendo Cristo com sabedoria, de um padre que está defendendo, de um ortodoxo, não tem problema nenhum. Está no caminho certo. Então, mas às vezes eu converso com pessoas, às vezes eu nem sei se existiu mesmo, né? É histórico isso, não. Mas eu percebo que as pessoas, psicologicamente, é como se fosse um mecanismo de fuga. Porque quando você conhecê-lo, ou reconhecê-lo, você vai ter que fazer mudanças. Esse é um grande problema. O problema do espiritismo é esse. Por quê? Porque você adquire um conhecimento, você tem toda uma filosofia, uma ciência por trás, mas tem um problema sério, que é o aspecto moral. E pegou Jesus. Então, assim, essa é a maior dificuldade. Por isso que o Bezerra teve dificuldade, porque é muito legal eu ficar falando de ciência, é muito legal ter título, isso é bacana, né? Mas para que vai servir isso? Para nada, nada, nada. Aliás, isso vai te atrapalhar a vida. Posso ficar filosofando a vida toda também. Ser um baita intelectual, isso aí... as pessoas enaltecem, valorizam isso. Agora, aquele carinha que está se esforçando, que está... Esse aí é o que vai ver a felicidade no futuro. Mas, então, essa é uma grande pegada ainda para nós que somos inferiores. Sim. E o Espiritismo é a única ciência, conhecimento, filosofia que provoca mudanças. Por isso que o cara quer... Não, eu sou mais científico. Eu sei que você é científico. É porque você quer ficar nessa área mesmo, você não quer sair disso, você não quer se corrigir. Agora, quando você faz a proposta da correção, tem milhões de pessoas cobrando você para você se corrigir, sem ele se corrigir. Isso que você falou, Caetano, está certinho, porque muitas pessoas chegam na casa espírita pedindo ajuda. Estou passando por uma situação difícil em família, um problema de saúde, né? E a pessoa vai atrás do milagre. A pessoa vai atrás do sobrenatural, do maravilhoso, achando que às vezes com um passe ou um copinho da água fluidificada depois do passe, os problemas todos vão ser resolvidos. E quando a pessoa começa a participar dos estudos ali da doutrina espírita e começa a perceber que, na verdade, o maior artífice da sua melhora é ela própria, através da reforma da sua conduta, a pessoa não quer. Porque muitas vezes, para ela participar de um estudo semanal, ela vai ter que abrir a mão de assistir uma série no Netflix. Muitas vezes, para ela participar do trabalho do café da manhã, 5 horas da manhã, ela vai ter que dormir 2 horas a menos. E ela não quer. Para ela participar de uma ação de benemerência, ela não vai poder ir para a praia. Então a pessoa começa a pôr na balança, o que é mais interessante hoje para mim? Eu estar no bar com amigo, na festa, que não que seja ruim, não é ruim. Você pode estar, deve estar, porque a gente está encarnado e precisa vivenciar essas coisas. Mas o que é mais importante? E hoje é aquilo, o César é César, a Deus é o que é de Deus, e as pessoas hoje estão indo, eu acho que muito mais ainda para César. Infelizmente, eu vejo assim, é chato a gente falar um negócio desse, mas faz parte. É o papel, é a evolução, a gente já todo mundo passa por isso, né? Sim. Faz parte. A pessoa não quer reformar. Você não está no paraíso mesmo? Então não tem jeito. Não sei porquê, né? Estamos aqui. Bom, nós vamos entrar agora no capítulo que fala só sobre religiões, na pergunta 292. Então a pergunta é: em que sentido deveremos tomar o conceito de religiões? E a resposta: religião, para todos os homens, deveria compreender-se como sentimento divino que clarifica o caminho das almas e que cada espírito aprenderá na pauta do seu nível evolutivo. Nesse sentido, a religião é sempre a face augusta e soberana da verdade. Porém, na inquietação que lhes caracteriza a existência na Terra, os homens se dividiram em numerosas religiões, como se a fé também pudesse ter fronteiras, à semelhança das pátrias materiais, tantas vezes mergulhadas no egoísmo e na ambição de seus filhos. Dessa falsa interpretação, tem nascido no mundo as lutas antifraternais e as dissensões religiosas de todos os tempos. Interessante, ele fez analogia com os países, né? A gente fez divisões, né? Mas somos todos do mesmo planeta, somos todos a mesmo seres humanos, somos seres humanos, né? Então pode mudar, é claro, a cultura, uma linguagem, mas a essência, aquele que criou, vamos dizer, a palavra, foi pelo pensamento, é um espírito imortal. Então Emmanuel está dizendo, as religiões fazem parte,
não existe essa fronteirinha que vocês criam, né, como já fazem no planeta, né, de nacionalidade no aspecto do mundo espiritual. E as obras de André Luiz é muito clara nisso. André Luiz como cientista, trabalhando ao lado de padre, né, enfermeiros, ou até mesmo pessoas que foram espíritas, né, não existe essa apartheid no mundo espiritual aí das religiões. Porque essas religiões vai de acordo com o grau de evolução deles. A religião teve que existir para o mundo refletir. Será que existe Deus, uma inteligência? E começa por aí. E aí vão adorando do seu jeito. Só que entre as interpretações. É o caso, por exemplo, do cristianismo. A igreja, a católica, é uma doutrina cristã, mas as interpretações que ele dá é um pouco diferente da que os evangélicos dão, da que os ortodoxos dão, do que os espíritos. Essas interpretações é que o camarada traz as interpretações dele e quem impor. Tem que ser daquele jeito, e aí ele condena quem não fizer daquele jeito. Mas é que ele fica na superfície, ele jogou a interpretação dele como uma verdade. E a verdade como tem essa lenda também conta, tal de conta, pega um espelho, quebra em 1000 pedacinhos, um pega um pedacinho do espelho e diz aqui é o espelho, o outro não, o espelho é aqui, o outro. Está todo mundo com um pedaço dessa verdade, um pedaço do espelho. Quando junta tudo é que vai ver. Então o espiritismo, como chegou numa época mais moderna, porque já estava a ciência experimental, então o que acontece? O espiritismo ele traz umas interpretações do Cristo que era preciso a sociedade religiosa refletir sobre isto. Vão refletir porque a verdade vai se impor. Vão refletir até para derrubar alguns dogmas. Mas também no próprio meio espírita existem pessoas que interpretam o espiritismo, quer fazer o espiritismo sem o Cristo. A gente diz, olha, vai quebrar a cara, porque uma das finalidades principal do espiritismo é trazer o Cristo de volta para a sociedade entender. Mas as interpretações do homem é que dá como nações. O cara faz fronteiras e às vezes persegue a outra, invade a outra, toma a outra. Nós já tínhamos há pouco tempo aí o Maduro querendo invadir a Guiânia porque tinha o petróleo. É coisa do atrás, lá atrás, mas o mundo viveu nessas brigas, a Europa viveu nessa briga, lá a Ásia viveu nessa briga. E aí Jesus vai contornando isso. Imagine que dificuldade Jesus contornar aquele povo asiático. Eles deslocam o eixo para a Europa, o europeu naquela mudança. Agora ele deslocou o eixo, segundo o Emmanuel, para a América do Norte e América do Sul. Ele diz o ano 38 que ele escreve o livro O Caminho da Luz, ele falou, a Europa encerrou o período de comando dela, não vai ter mais. Ele não disse que ela vai acabar, mas ele disse que ela não vai ter mais o poder. E realmente você só vê a Europa, porque eles querem unir, às vezes, caminhos, e os espíritos sempre usam técnicas diferentes para unir, sempre no amor. Você vê agora está tendo a Olimpíada. Olha que belíssima festa, mais de 200 países reunindo na direção do esporte, mas uma reunião de união. Você vê lá passando o barco lá dos palestinos, de Israel, está todo mundo lá unindo, não é da Rússia, lá com a Ucrânia, com todo mundo, e é unir. Mas existe aqueles que não entendem a mensagem, por isso que você olha lá atrás como veio. Aquele grupo que fez a primeira Olimpíada na Grécia, até hoje é prestigiado quando dão a Grécia sai primeiro. Imagina o espírito que organizou aquilo, olha o grau de evolução dele. Vamos ajudar essa união na direção do amor através do esporte, como o outro pode fazer por outras linhas. Mas você vê lá atrás, até hoje ele é prestigiado, porque quando a Grécia sai na frente é como se estivesse homenageando aquele grupinho que criou esse trabalho. É um trabalho de união para o bem. E isso que o senhor falou interessante do esporte, usar como esporte como ferramenta de união dos povos. No livro A Vida no Planeta Marte, a Matisse traz para nós que o esporte ele tem um papel e uma função diferente do que a gente vivencia hoje na Terra. Num planeta mais evoluído, o esporte tem o papel de apenas congregar os grupos, trazer fraternidade, união e coletividade.
ninguém está importando-se mais com quem vence ou quem perde. O importante é o convívio e ali naquela disputa amorosa. Vai deixar de ser competitivo para ser cooperador. Isso, exatamente, é o termo, a palavra que eu queria, cooperar. É uma cooperação. Porque o competitivo, ele mexe muito com a vaidade, com o egoísmo. Estimula ainda, exatamente. Eu não pensava assim, porque eu participo de esporte, de competição. E aí eu comecei a perceber isso, perceber em mim. Porque você quer sempre estar lá em cima, você quer ganhar medalha. Então tem alguma coisa na tua personalidade que você está alimentando. E aí você vai percebendo nas pessoas a mesma coisa. Então, baixa a bola, Caetano. E ele ressalta a maioria de esportes de grupo, que é o importante, não mais o esporte individual, coletivo, mas né? sempre o coletivo, porque é para isso aí que você acabou, para estimular realmente a harmonia, a paz, a coletividade. É o que nós temos que fazer agora. É a última competição que eu participo. Você? Não, você. Tem um mais. O cara diz a última. Quando é que vai ser esse mês? É esse mês de agosto agora. Então, pode ser a última do mês de agosto de 24, mas vai ter muitos agosto e muita competição para você. Você ainda está novo. Você ainda falta muito tempo para desencarnar. Vamos lá, pergunta 293. As religiões que surgiram no mundo antes do Cristo tinham também por missão principal a preparação da mentalidade humana para a sua vinda? E a resposta: todas as ideias religiosas que as criaturas humanas traziam consigo do pretérito milenário destinavam-se a preparar o homem para receber e aceitar o Cordeiro de Deus, com a sua mensagem de amor, perene e reforma espiritual definitiva. O cristianismo é a síntese, em simplicidade e luz, de todos os sistemas religiosos mais antigos, expressões fragmentárias das verdades sublimes, trazidas ao mundo na palavra imorredora de Jesus. Os homens, contudo, não obstante todos os elementos de preparação, continuaram divididos e, dentro das suas características de rebeldia, procrastinaram a sua edificação nas lições renovadoras do Evangelho. Então, eles vieram preparar o ambiente, mas alguns, né, Emmanuel está dando a dica no final, essa nossa rebeldia, né? Por isso que no movimento espírita, que somos nós os encarnados, a doutrina espírita é o Consolador prometido, como está registrado no Evangelho de João: vos enviarei outro Consolador. O primeiro que veio nos consolar foi o Mestre Jesus, o segundo que ficará conosco para sempre. É uma doutrina, mas quem está encarnado sabe hoje que antigamente, infelizmente, ao invés de seguir o Cristo, se serviu-se do Cristo, nas igrejas católica, protestante. Então, quem está encarnado no movimento espírita sabe de sua responsabilidade. É isso aí. Eu acho. Porque essas religiões todas foi Jesus que encaminhou. E assim o Emmanuel vai dizer no livro Caminho da Luz, o Buda foi Jesus que encaminhou. Os fundadores das religiões lá da Índia, lá do Egito, da Grécia, todos são Jesus que está encaminhando, está preparando o terreno. Mas quando ele vai preparando o terreno aqui no nosso meio, porque esses grupos conheciam a religião lá de Capela, quando vieram aqui, ele usou eles para trazer. Ele aí vai ter a síntese que mais aproxima do que Jesus está querendo, lá o Moisés. Por isso que Moisés é a primeira revelação. Lá o povo hebreu deixando o caminho. Depois vem Jesus com essa síntese. E vem o Espiritismo para relembrar Jesus de novo, porque o homem está se afastando do Cristo. Precisa de novo relembrar. E aí eles vão relembrar e o Espiritismo vem. E aí está preparando o caminho aqui do Brasil para ser o país que vai praticar o Evangelho como nação. Por isso que cresce demais aqui os evangélicos, por isso que a Igreja Católica é muito forte, o Espiritismo é muito forte, que na hora certa Jesus saberá trabalhar isso. E no meio disso tem os anticristos, que é aqueles que querem negar a existência de Jesus, não querem esse trabalho, aí querem o caminho contrário. E às vezes o jeito com boa vontade, mas está defendendo o aborto. Ele é anticristo. Está defendendo acabar as religiões, é anticristo. Ele não entende que é fazer as reformas sociais sem trazer o Cristo para a discussão. Não vai dar certo.
já está perdida, a partida está perdida. Então, agradecemos os facilitadores, o Wilson, José Nilson, Caetano, e a você que pôde emitir bons pensamentos e registrar aí na rede mundial de computadores. Daqui a 15 dias nos vemos com a permissão divina. Muita paz a todos. Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier.